E hoje está sem sombra, tá? Fiação. A Maritaca comeu fio. Eu já passei por isso. Foi na aula de segunda e ontem, né? No estudo de ontem à noite. Nossa, estava a maior festa aí, um baile de arromba. Então, fizeram a festa. E trouxe o senhor. Eletricista. A Maritaca comeu. É, não tem os lá em casa, eu tive que chamar ele precisa 3 vezes. Eu? E a menina que ia fazer a abertura? Sou eu. E quem vai abrir o evangelho? Eu faço o mesmo. É, você faz. Está sem som para as caixinhas. Vocês vão. É. Não tem som. Mas meditar com Sem som. Então vamos sentar numa posição confortável, fechar os olhos, levar os pensamentos para Jesus, respirar fundo. Já agradecendo esse momento importante, todos estamos aqui reunidos por um propósito, acolher nossos corações, buscando sabedoria nos estudos. Vamos rezar um Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Então, hoje era para começar o livro das parábolas. Mas o palestrante hoje acho que teve algum compromisso. Então, a semana que vem, cada semana vai ter uma parábola diferente. Que a gente vai fazer. Então, hoje fica o Evangelho. Mas as parábolas também são sobre o Evangelho. Dá para ouvir aí, Pedro? Tá pra ouvir? Não? Então, vem para frente. Senhora, se Não vai quer ir ficar mais para frente, olha, tem bastante lugar ainda. É. Hã? Na primeira salinha aqui, ó, 2 lugares, 4. Tem 6 lugares, o quilô. É, vem para cá. Aí tem outros 7. Eu vou prestigiar você aqui na primeira fila. Então, semana que vem teremos nossas parábolas, né? Tem mais que os outros dias. Né, André? É 2 de abril. Você. Mentira, foi eu. Não sai para entrar. Delicadeza, pronto. Aqui a gente escuta bem. Ficou o Pedro e João, a Áurea, né? Ali acho que dá para ouvir. Então, gente, o Evangelho é não se pode servir a Deus e a Mamon, que a Vanessa tirou para nós. E o item é o emprego da riqueza, nesse sentido, né? Então diz aqui, deixa eu ver quem diz. Nossa, um espírito protetor, em 1861. Então ele diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permite que eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em alixar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros,
a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em que a criatura ficar espalhando ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Não. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem humilhar. Ó rico, dado o que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com receio de que ele te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos ou mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que trará grandes lucros, o da boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles vos frutificarão. Vamos ver o que acharam dessa mensagem. Já disse tudo, né? Mas é difícil. É difícil para a gente, né? Não se apegar às coisas do mundo, né? Ontem até conversávamos com um encarnado na captação psíquica, né? A preocupação e o vazio que ele sentia dentro dele. Porque a preocupação desse jovem é ser, fazer com que a família, como se diz assim, elogie, né? Sinta orgulho, porque né? A família sente um orgulho tremendo quando o filho está bem, né? Nossa, olha meu filho, olha que maravilha, fez isso, fez aquilo, conquistou isso, conquistou aquilo, né? Mas a família tinha pedido por ele, porque ele anda angustiado, ansioso, e não tem porquê, né? A vida está boa, está tudo bem, tem tudo, por que essa angústia? Mas é o vazio da alma, porque as coisas da matéria não preenchem o espírito, nunca, né? Essa ânsia de amar o amor verdadeiro, não o amor físico, né? Que se diz por aí, mas aquele sentimento, como ele falou aqui, né? Você ter amor ao próximo, compaixão, né? Isso vai alimentar você por dentro. Entende? Porque a alma vive de sentimento. Aliás, eu estou sempre repetindo, né? Santo Agostinho, a vida não se mede pelos anos que a gente vive. Vive os 50, 100, vai medir pelo tempo de amor que você sente, porque a gente só está vivo quando ama. Porque Deus é amor e Ele vivifica quando a gente está amando. Senão a gente vive automaticamente pela própria fisiologia do corpo, né? Os automatismos do corpo. Então a gente está vivendo, existe, mas não vive, porque a vida plena é quando você começa a se ocupar, né? Agora veja, para que a gente está aqui no mundo? Acho que é a segunda pergunta do Livro dos Espíritos, né? Por que o espírito reencarna? Kardec pergunta. E a resposta é: para evoluir, o espírito precisa evoluir e ajudar no progresso e evolução do mundo em que ele está. Então nós temos dois propósitos para estarmos aqui: crescer em nós mesmos, por dentro, nossos talentos serem desenvolvidos e ajudar o progresso. O progresso, o povo, né, a humanidade até que ajudou muito, porque a gente progrediu bastante intelectualmente, né? O progresso não tem como dizer que não. Mas, por dentro, gente, moralmente, está lá embaixo, né? Só a gente ver as notícias no Facebook, né? É terrível, né? A agressividade, o egoísmo,
o materialismo, assim, ou como a Joana diz, o egoísmo, né? Então, os bens, tudo que tem no mundo, disse Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, é material didático para a alma. Não é, o objetivo da vida não é a gente ter muito. Ou a riqueza é uma prova muito difícil, eles falam. Riqueza e pobreza extrema são as duas provas mais difíceis. Porque na riqueza a pessoa vai alimentar muito o orgulho, a prepotência, o egoísmo, a vaidade. E aí se perde, né? E na pobreza extrema também a revolta, a raiva, a inveja, entende? A intolerância, porque não aceita. Então esses dois extremos são terríveis, né? Então qual é a prova da riqueza? É você produzir progresso, porque a gente não está aqui para crescer e progredir o mundo. Então, um bom administrador, sabe, a pessoa que tem e sabe usar, dá empregos, paga bem o seu funcionário, né? Dá a cesta básica, vale transporte, enfim, essas coisas, toda convênio, você está dignificando, está fazendo crescer o outro. Então isso é super aprovado, né? Então a finalidade das coisas do mundo é para fazer gente. Então quando ele fala aqui, mencionou a inteligência, né? O saber. Tanta gente que lê um livro, mas não conta nada para a gente, caramba. Não é? Ah, eu li um livro, e aí? Não, é legal. Passe para nós, né? Custa, né, Sérgio? Passa, conta pra gente que o livro é bom. Vê, às vezes, um filme legal também, não comenta. Sabe, uma pessoa fechada. Então, você sabe fazer um bolo? A Ana faz umas bruinhas maravilhosas, que deu, Ana era ali. Mas ela dá receita para todo mundo. E ainda fala, se quiser, eu ajudo a fazer, né? Eu ensino. Entende? Então, isso, gente, é multiplicar os talentos. Isso é dar de si, não guardar para si. Porque o que Jesus disse sobre o tesouro, né? Não guarde tesouro na terra, né? Porque a traça come e a ferrugem consome. Mas entesourai no céu, ou seja, no coração, né? No plano espiritual, porque aí te leva para o reino do céu está dentro de você, você já vive dentro desse reino, feliz de fazer feliz alguém, de ajudar, né? de se ofertar, porque é fácil dar o supérfluo, gente, é a coisa mais fácil. A gente fala alguma coisa, a pessoa vem e tira, né? Tira do bolso, né? Que diferença faz para alguém que ganha, né, 10 milhões por mês? Se lhe der R$1.000 de esmola, não é nada. Para quem ganha 1.000, dá R$1, entende? Vai fazendo as proporções, né? Entende? Ainda assim, né? Dar de si, né? Por isso que ele fala, quando for dar, eleve a criatura. Aí ele mencionou, não sei se vocês lembram, que às vezes a pessoa vai dar esmola, mas ele fala, veja se não tem outras necessidades, e aí você ajuda aquelas outras, né, dentro da outra, às vezes ouvir um conselho, às vezes ajudar, por exemplo, quem fala muito isso, tem uma palestra do Jorge Guilherme, que ele fala sobre a caridade dentro do movimento espírita, né? Ele fala, às vezes, a casa fica fazendo vaquinha para dar o gás, para dar a cesta básica, o gás com alguma outra. Ele fala, no entanto, o governo tem um plano que diz que dá o auxílio gás, né? Não sei se ainda tem, né? Porque o cara está tirando tudo, mas de repente ainda existe. Mas ele fala, leve a pessoa, ajude a pessoa a ter autonomia sobre as coisas. Leve e explique, olha, vamos junto, eu te levo, olha aqui o departamento, ajuda ele a fazer a papelada, entende? Porque depois ele vai ter o gás dele por ele mesmo. Mas quantas pessoas não fazem isso? Porque é mais, massageia o ego, eu dou tantos gás por mês, eu dou não sei quantas cestas básicas. Sabe aquilo? Então, né, faça com a mão direita, né? Não, esse não se pode servir a Deus na mão. Porque o outro capítulo, faça com a direita, que a esquerda não saiba, né? É justamente isso, você fazer no anonimato. Aqui ele está falando, não dá para a gente servir ao mundo, né? A Deus e a Mamon.
as riquezas, a gente viver só para entesourar, só para querer ter, porque não é o ter, a gente tem que ser, né? É o ser que tem que se expressar através do corpo, é a alma que tem que se expressar. E quando a gente vive só querendo ter, é o ego que está crescendo, é o personalismo da gente, né? Eu fulano de tal, só que eu fulano de tal vai ficar ali no cemitério, é bonitinho, às vezes nem isso, né? De repente eu não tenho terreno no cemitério, então vai botar em qualquer buraco, fecha e boa, né? Entende? Acho que nem plaquinha vai ter, porque né, tem que comprar, né, o terreno, coisa boa, comprar um terreno para cá, gasto com outra coisa. Condomínio fechado. Condomínio fechado e eterno, né? Quanto tempo fica esse negócio lá? Entende? Né? Lembrando, às vezes você está ali, a pessoa já reencarnou, às vezes ele está reencarnado ali, na criança que está ali cultuando, né? Já parou para pensar nisso, né? Uma vez o meu filho perguntou, né? Sobre os ancestrais, então ficou sabendo que o bisavô lá da Irlanda, aqueles, né? Então, acho que eu vou. Eu falei para ele, falei, que bobeira. De repente é você. Então, cuide de você agora. E deixa o negócio para trás. Não é verdade? Pô, faz tanto tempo que você está indo atrás, entende? De ver ancestrais e aí descendentes. Aí, de repente és tu, né? Vai cuidar de você mesmo. Entende que você está reverenciando o seu antepassado. Né? Entende? Então, não vale a pena, gente. O momento é agora. É o presente, porque o nosso futuro depende do que a gente está fazendo agora. Se a gente morrer agora, a continuidade é o que nós estamos fazendo agora. Então não adianta a gente achar que vai mudar tudo, não vai. Entende? É continuação, não altera nada. Então queremos ter um futuro melhor, é agora, é hoje, é nesse instante. Então não adianta tesourar coisa pensando, né? Tem aquela parábola que amontoou os tesouros. Ele era agricultor e ele fez celeiros enormes, porque tinha muita colheita lá fora dele, estava enorme. Então, e ele olhou depois sentado aqueles cílios, né, aquele celeiro imenso, abarrotado. Nossa, que maravilha, né? Aí ele fala para ele mesmo, né, uma cadeira de barulho, sabe, não, fica em paz. A gente tem agora uns 20 anos de sossego, né? E Jesus contando diz que aí, né, o Pai lá em cima, olha, insensato, hoje mesmo eu venho buscar-te a alma, quero ver o que tens, né? E para quem vai ficar tudo isso que acumulaste, sabe? Para quem vai ficar? Então é uma ilusão muito grande, e viver de ilusão, diz o ditado que depois se desilude, quem muito se iludiu, né? Aí fica desiludido, porque morre. Quantos espíritos vêm e se queixam? Nossa, uma vez um deles, né? Nenhuma oração. Criei tudo, mandei para a faculdade, agora só estão pensando em dividir a herança. Nenhum obrigado, nenhuma oração por mim. Aí veio um outro em seguida, um foi na Isilda, o outro na Margarida. O outro veio e falou, e você está se queixando que não reza? E eu recebo reza de monte, cara. E eu não gosto, não aguento, me faz sofrer, porque eu não merecia. E eu dei muito, mas eu nunca dei de coração. Eu fiz muito pela cidade, construir estátua na praça da igreja, ficam me idolatrando, rezando, eu não aguento, queria que parassem, porque eu não mereço. Eu nunca fiz de coração. E o outro fez de coração e não tinha o agradecimento. Entende? Os dois ficaram ali se entendendo e a gente só ia, né? Deixa os dois conversar. Né? Mas percebe, você faz. Né? E às vezes a gente só quer a retribuição. Quando Paulo diz o amor é totalmente gratuito. O bom é você sentir e dar. Se o outro gostou ou não gostou, o problema dele. Se ele quer retribuir, o problema dele. Aí a Joana diz, né? Se houver essa reciprocidade, que legal, que bom. Mas se não houver, seja você feliz por fazer, por ter isso dentro de você. É o teu tesouro. Aí você gosta, deixa. Né? Hoje mesmo falava com uma mãe por celular, né? Que está aflita porque os filhos
Aí a moça casou e não sei o quê, não liga mais para ela. Mas você não pôs filho no mundo para que ele fique, né? Paparicando, para ele viver e ser feliz. Não, mas eu sinto tanta falta. Entende? Está sentindo falta, o asilo está cheio de gente, as creches, está precisando de mãe. Crianças que não têm mãe, está precisando de mãe. Você é uma mãe que não tem filho, porque o filho não está ligando, então vai cuidar do filho. Percebe a dinâmica, mas a gente tem uma dificuldade imensa de fazer isso ainda, né? Nós humanos aqui, né? Nesse estágio. Porque a gente só preocupa primeiro com os nossos, né? O meu filho, vou levar para minha irmã, vou dar isso para minha cunhada, vou dar para minha... Né? A gente não pensa no vizinho lá, que talvez esteja precisando mais do que o nosso parente, né? E até nas orações. Então é comum, né? Pedir, não, vamos pedir para o fulano que está no hospital. Tem como, gente, conscientemente, a gente imaginar que a gente está indo no hospital fazer vibração para uma pessoa que está no quarto 120. Mas no quarto 109, 110, 111, está cheio de gente sofrendo. Tem como você só rezar para um? Não dá, né, gente? Entende? É tudo isso. Tudo está dentro desse capítulo de você dar de si. Então, quando forem rezar, alguém pedir, aproveita e reza para os outros também. Entende? Reza para todo mundo que esteja precisando, sem nomear. Oferece a Deus e Deus distribui. Ou seja, os auxiliares dele, né? Jesus e a turma que Jesus tem, vai auxiliar, vai levar a nossa energia. Né? Então, aqui ele está pedindo. Sirva a Deus, né? Não se pode servir a Deus e a mamão, não é isso? Então sirva a Deus, servindo ao próximo, né? Então o próximo, Deus está no outro, né? Tem até uma musiquinha, né? Deus está em mim, vocês já ouviram, é bem bonitinho. Me parece que é um ponto de Umbanda, mas é bonito. Quando é bonito e louva a Deus, tanto faz. Entende? Deus está em mim, Deus está em ti, e eu sinto a energia dele a me mover e a vibrar para mim e tal, né? Num ritmo assim bonitinho. Então, mas tem, né, também uma outra que fala, né, que ele olha assim, né, e ele, um pedacinho diz assim: só é feliz quem ao outro quer bem, feliz quem faz feliz o irmão. Lembra dessa? Aperta a tua mão, amigo, conta comigo e com meu coração. Entende? Então, começa assim falando nisso, e que me vem a paz, tudo de bom que bom Jesus nos traz. Entende? A paz que Jesus nos traz. Né? E que bom, só ama alguém quando você ama alguém, né? Só é feliz quem pode amar o irmão. Porque senão a gente fechado, a gente não consegue. Esse espírito que veio ontem, eu até comentei, né? Eu falei, então, o mar morto é morto porque é fechado, não sai nada, ele recebe e para nele. Não vai, não recicla. Então a gente fica com energias estagnadas. É o apego. O apego não é só eu botar no banco ou guardar no cofrinho, mas é o mental, gente. O que nos aprisiona é a mente. Eu imagino meu. Está guardando. Isso aqui é meu. Entende? A mente, então eu me desloco, uma parte de mim está cuidando daquilo ali. E eu começo, um pedacinho de mim está cuidando do dinheiro, um pedacinho de mim está cuidando do terreno, um pedacinho de mim está cuidando do outro. Dali a pouco eu estou totalmente dividida no meu campo mental. Está dando para entender? Você, a Vanessa aí que está na psicologia, está entendendo? A gente vai se fragmentando e de repente você está num turbilhão, sem energia, gastando de tanto que você está ocupada, sua mente ali preocupada. Já viu a bolsa, quanto que deu, rendeu o que hoje a minha ação, e não sei o que, sabe? Aquela angústia, entende? Ah, mas não é para ter? Não, mas se aquilo tiver um objetivo de você pegar dali 6 meses, né, um depósito a longo prazo, médio prazo, 6 meses, um ano, e depois você dá um direcionamento para aquilo que, sabe, que amplia, né?
é uma coisa, e você não, aí quando vier eu vou pôr no outro fundo que rende não sei quanto, que não sei o que, e assim vai, né? Uma bola de neve. E a gente está, onde está teu tesouro de Jesus? Aí está teu coração. Entende? Se o meu tesouro estiver nas coisas do mundo, meu coração está aqui. Aí tem uma mensagem do Preto Velho, um dos livros do Vanderlei, que se chama Fala Preto Velho, que ele fala, né? Se você põe sua segurança no que você tem no banco, e o banco for a falência, porque já foram, né? Você se perde, você vai falir como ser. E aí recorre ao suicídio, ou fica numa depressão, ou tem os problemas, entende? Por quê? Porque vai, né? Se preocupar, entende? Porque falei, estava ali agora, perdi tudo. Mas o que importa é a vida, não são as coisas. Não desista da vida nunca. Não importa o problema que aparecer na nossa vida. A gente está aí para enfrentar. E quando você enfrenta, você se fortalece, você descobre talentos que você nem imaginava que tinha dentro de você. Então esse servir a Deus é isso, é você estar grato pela vida, a vida em si. Né? A vida, entende, como algo que nunca vai acabar, né? Somos realmente, depois que criou a gente se torna imortal. Né? Deus é eterno, mas nós somos imortais. E daí para frente não importa, porque seja lá o que acontecer na matéria, não é? E a alma vai se fortalecer através dos embates que a matéria enfrenta, através do mundo. Mas não servindo a mamão ao mundo, mas servindo a Deus que está aqui dentro de nós. Deu para entender, gente? Sério? Deu mesmo? Então tá bom. Cadê a gente de surpresa, né? Quem quer fazer a prece? Então é isso, gente. A semana que vem, então, a gente começa com as parábolas. Vamos fechando os nossos olhos e elevando os nossos corações a Deus. Como estamos muito agradecidos por esse aprendizado, todas essas palavras de nossa irmã. Que possamos levar todo esse aprendizado para o nosso lar, nosso trabalho, nossos amigos, parentes, nosso próximo, dando todo o nosso amor, tudo que temos de carinho, de luz, e que possamos, com isso, ficarmos mais fortes, juntos, unidos, com o coração sempre bom e elevado a Deus. E é assim que a gente fique, volte para nossa casa muito melhor do que quando entramos aqui. Que assim seja.